Olá a todos, eu sou a Cláudia, sejam muito bem-vindos aqui ao Cloud Canal. Lembram-se da receita que nós preparámos a semana passada? Se não se lembram, quando acabarem de ver este vídeo, vão lá dar uma espreita dela, porque a receita que nós fizemos a semana passada serve para pormos dentro da receita que nós vamos fazer hoje. E aquilo que nós vamos fazer hoje é uma coisa que muita gente pensa que é muito complicada de fazer, mas na verdade não é. É apenas algo que precisa um bocadinho mais de tempo, por causa da altura em que temos que deixar a massa alvedar, mas no seu todo é muito simples de preparar e é tão delicioso que eu acho que é uma pena que as pessoas não façam mais vezes. Vamos fazer uns deliciosos bolos do caco. Eles servem como uma alternativa fantástica aos pães de hambúrguer. Portanto, como nós a semana passada fizemos uns hambúrgueres de feijão preto, vocês podem utilizar estes bolos do caco para substituir, como eu disse, os pães de hambúrguer e vão ver que têm uma alternativa super diferente e deliciosa. Vamos aprender? Bora! Vamos então ver quais são os ingredientes que vamos usar para fazer os nossos deliciosos bolos do caco de hoje. Tenho aqui dentro desta panela 100 gramas de batata doce e a batata doce deve ser pesada depois de descascada. Eu estou a usar batata doce branca, mas por vezes faço com a laranja. Basicamente faço com aquela que tenho em casa. Isto resulta muito bem com qualquer uma delas, portanto usem a que preferirem. Depois tenho aqui 2 colheres de chá de fermento de padeiro. Isto é fermento de padeiro em pó ou granulado, conforme lhe queiram chamar. E quando eu digo colheres de chá, estou a falar de colheres medidoras. Não usem aquelas colheres de chá que nós temos do faqueiro da cozinha, porque essas colheres nós enchemos mais, enchemos menos e, portanto, não é uma medida exata. E estas coisas, no que toca ao fermento, convém que as medidas sejam exatas. Portanto, usem colheres medidoras. Esta é uma colher de chá e as colheres são rasas e são 2. Depois tenho aqui 2 dentes de alho, se não forem assim tão fãs de alho como eu sou, podem usar só um. Tenho sal e por fim tenho aqui 380 gramas de farinha tipo 65. A farinha tipo 65 é a farinha que habitualmente utilizamos para fazer pão. É uma farinha com uma moagem um pouco mais grossa. Se não tiverem esta farinha em casa e tiverem apenas a tipo 55, que é aquela que normalmente usamos para fazer os bolos, também não há qualquer problema, não vão deixar de fazer os bolos do caco por causa disso, porque existe uma regrinha muito simples que diz que podemos acrescentar mais 10 a 20% de farinha tipo 55 para obtermos uma consistência mais aproximada àquela que vamos obter utilizando a 65. Portanto, como temos aqui 380 gramas, vocês podem simplesmente acrescentar entre 40 a 80 gramas aproximadamente de farinha tipo 55, se só tiverem dessa, e depois, quando estiverem a moldar, veem a consistência. Agora, aquilo que eu vou fazer é agarrar no meu tachinho que tem a batata doce e vou colocá-lo ao lume. Aquilo que eu fiz foi cobrir as batatas com água, pus uma pitada de sal e vou deixá-las cozer até que elas estejam bem macias. Agora que já temos as batatas doces cozidas, vamos passar à fase seguinte. E para esta fase vamos então precisar de um liquidificador, de uma varinha mágica, um robô de cozinha, enfim, qualquer coisa que vocês tenham aí por casa que vos permita triturar. Então, eu escorri a batata doce, mas não deitei fora a água. Porquê? Porque dentro do copo do meu liquidificador eu coloquei 2 decilitros da água que utilizei para cozer as batatas doces. Portanto, e vocês vão fazer exatamente o mesmo. Agora, a estes 2 decilitros de água de cozer as batatas, vamos acrescentar a batata doce cozida, o fermento de padeiro e os dentes de alho, que entretanto eu já parti aqui em pedaços mais pequeninos para que seja mais fácil de triturar. Vamos então fazer isso. Agora chegou a parte em que temos que amassar. É claro que podem sempre fazer isto à mão, mas obviamente se tiverem um robô de cozinha ou uma batedeira que tenha essa função, vão ter o trabalho muito mais facilitado. Neste caso eu estou a usar a minha batedeira e na taça eu coloquei aqui a farinha e agora vou deitar aqui dentro uma colher de chá daquelas que vos falei há bocado,
de sal e vou deitar a mistura que estivemos a triturar, que tem a batata doce, o alho e o fermento. Pronto. Agora, só temos que amassar até obter uma massa homogénea. Vou ligar a batedeira primeiro numa velocidade baixa, porque senão vai haver farinha espalhada por todo o lado e nós não queremos nada disso. E depois então amassar um pouco mais numa velocidade média. Pronto, eu já tirei a massa da batedeira. Ela está assim com esta consistência, portanto, como podem ver, está assim já mais homogénea. Agora vamos só tentar transformar isto assim numa espécie de uma bola, ou coisa que o valha, e vamos ter que deixar levedar. E como é que nós vamos fazer isso? Vamos deixar aqui dentro da taça, tapar com um pano e só temos que aguardar até que a massa dobre de volume. Um sítio que eu acho que é muito bom para que a nossa massa fique resguardada das correntes de ar, porque isto não convém apanhar correntes de ar enquanto está a levedar, é dentro do micro-ondas. Se vocês não forem usar o vosso micro-ondas, é um sítio ideal para esperarem que a massa levede. Se não, tentem deixá-la em algum lugar, como disse, afastado de correntes de ar, ok? Assim tapadita, passado uma hora, vão lá ver como é que está. Se já tiver dobrado de volume, podemos continuar. Se ainda não, tem que esperar mais um pouco. Eu já tenho aqui a massa, ela já levedou e eu agora vou pegar nela e vou pô-la aqui nesta tábua. É uma tábua de mármore, mas vocês façam isto em qualquer superfície que achem melhor. Polvilhem com um pouco de farinha e tirem a vossa massa aqui para cima. E agora só temos que dividi-la em 8 porções. Ajudar aqui com um bocadinho de farinha, porque ela está a colar. Se quiserem fazer os vossos bolos do caco um bocadinho maiores, em vez de dividirem em 8, podem fazer, sei lá, só 6, por exemplo. Ora então, como vocês podem ver, eu já me adiantei e já comecei a fazer os nossos bolos do caco. E são muito simples de fazer. A única coisa que precisamos é mesmo de uma frigideira antiaderente e não temos que pôr absolutamente nada. Aqui, com um pouco de farinha nas nossas mãos, vamos pegar aqui nas bolas que estivemos a fazer, porque elas colam realmente bastante. E depois vamos abri-las assim ligeiramente, numa forma arredondada, como se fosse uma panqueca. E vamos deixar cozinhar cerca de 3 a 4 minutos, mais ou menos, de cada lado, conforme gostem mais ou menos tostados. Eu pessoalmente gosto dos bolos do caco assim um bocadinho mais tostados, portanto gosto de cozinhar um pouco mais. Eles são chamados bolos do caco, creio eu, alguém que seja da Madeira que me corrija se eu estiver em erro, porque antigamente eles eram cozidos sobre cacos de barro, acho que o nome vem daí. E também são feitos com batata doce, creio que nem sempre se fazem com batata doce, mas porque a batata doce é um produto que abunda muito na Ilha da Madeira. Enquanto este bolo do caco está aqui cozinhado, vou só mostrar-vos aqui uma coisa. Este é um bolo do caco que está bem cozinhado. Este aqui, por exemplo, está assim um pouco mais estranho. Porquê? Porque este foi o primeiro e provavelmente a frigideira ainda não estava com a temperatura certa, portanto ele não cozinhou tão bem quanto os restantes, está bem? Esse é o motivo. Vocês podem ver a diferença entre estes e este. Bom, eu vou só virar aqui mais um bocadinho para tostar um pouco mais do outro lado, que não estava assim ainda muito a meu gosto. Olhem que giro, fez aqui uma forma de uma borboleta, tão giro. Bem, basicamente é isto que nós queremos, não há assim muito mais a dizer. Eu vou fazer o mesmo com o resto da massa que ali tenho e depois no final já venho aqui falar um bocadinho mais convosco, porque eu tenho uma coisa muito importante para vos dizer, que tem a ver com
uma coisa que eu vos disse no vídeo da semana passada. E voilà, aqui temos os bolos do Caco já prontos. E agora, se vocês viram o vídeo da semana passada, quando eu fiz os hambúrgueres de feijão preto, no final eu disse-vos que esta semana era capaz de ter uma surpresa para vocês. E a surpresa é esta mesmo, uns belos bolos do Caco que vocês podem abrir e servir com um desses hambúrgueres do vídeo da semana passada lá dentro. Imaginem, acompanhados com uma maionese de ervas e uma salada, tudo aqui dentro destes bolos do Caco vão saber-vos pela vida, posso garantir. Bom, da minha parte por hoje é tudo. Antes de irem embora, se ainda não o fizeram, não se esqueçam de subscrever o canal e eu espero por vocês na próxima semana. Beijinhos e até lá!